Novos avanços na investigação policial para esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, anunciados recentemente pelo ministro da Justiça Flávio Dino, indicam o quanto a volta de Lula ao governo destrava muitos temas antes paralisados. As novas provas e novas prisões de envolvidos revelam que o governo Bolsonaro freava a apuração. Indicam também que Marielle estava investigando temas muito sensíveis. O Rio de Janeiro estava sob intervenção militar federal na época que o assassinato foi realizado. As novas provas com os novos depoimentos desmontam toda a versão apresentada pelo acusado de realizar os disparos fatais, que já está preso. A cada dia desponta como o fator político é o determinante para o esclarecimento definitivo de quem mandou matar Marielle. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande responsabilidade estarmos aqui uma vez mais para buscar entender tão indecifráveis mensagens que a conjuntura política do Brasil está enviando para nós, quando são anunciadas novas etapas na investigação daquele crime que abalou o Brasil, mas também todo o mundo, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, no dia 14 de março de 2018. São várias mensagens sinistras, enigmáticas, que precisam ser entendidas à luz de um país que vive sistematicamente uma insegurança crônica. Há um problema crônico de segurança pública no Brasil. E para nos explicar e ajudar a compreender e analisar conosco o significado agora das novas descobertas na investigação que esclarecem um pouquinho mais o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Silva, nós temos aqui conosco um especialista da área de segurança pública no Brasil, o doutor Hélio Luz. Ele já foi diretor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi deputado estadual pelo PT e é uma das vozes sempre consultadas quando se pretende entender mais a fundo, mais além da superfície, os problemas de segurança no Brasil, ou o grande problema da insegurança que vive a maioria do povo brasileiro e aonde é que estão as suas raízes plantadas no lodo, no pântano de uma sociedade tão desigual. Muito boa noite, deputado e ex-diretor Hélio Luz, é um grande prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de Latitude Brasil. Boa noite, Beto. Tudo de bom, tudo tranquilo. Eu gostaria de começar aí, o ministro da Justiça anunciou em grande efeito comunicativo, né, que foi feita mais uma prisão de uma pessoa que também participou, um ex-cabo. Aliás, ele foi preso numa casa de alto luxo, num bairro também de alto poder aquisitivo, na Barra da Tijuca, um ex-cabo bombeiro, né, tinha sido expulso do Corpo de Bombeiro, e ele teria participado da articulação para assassinar a vereadora Marielle Franco, e com isso veio à tona uma delação premiada daquele que foi o motorista que dirigiu o carro onde estava Romy Lessa, um ex-PM que também já está preso. E o que isso vem a significar, assim, em poucas etapas, depois de 5 anos, né? Foi em 2018 o crime, agora estamos em 2023. O que significa isso, deputado? Há uma grande... modifica um pouco. Por quê? Primeiro, a grande questão é que o ministro Flávio Dino, né, nunca
participou e nem ninguém nunca tenta se aproximar dele, do pessoal do Jogo do Bicho. Então, ele foi governador, entende? Ficou distante, né? Nunca assim, você nunca ouviu falar, entende? De participação em Jogo do Bicho. Não é agora ou antes, nunca, nunca. Então, isso eu acho que é o básico para fazer essa investigação. É nunca ter participado, nunca ter recebido nada do Jogo do Bicho. Então, você já está com uma qualificação enorme, o que é raro, né? O que é muito raro. Por quê? Eu até coloco aqui, essa parede marrom é a parede do barracão lá da Casa do Samba, que é propriedade da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Agora não, mas quem fundou foram os bicheiros do Rio de Janeiro. Os banqueiros de bicho do Rio de Janeiro fundaram a Liesa e têm até hoje controle da Liesa. Eles têm o controle das escolas de samba e têm o controle da Liesa. E aqui tem uma frase que é assim, onde há fome, não há lei. Porque do lado do Morro da Providência, uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Então, grafitaram isso aí. Para mim, isso é muito significativo. Por quê? Todos os personagens desse crime, da autoria desse crime, toda vez, a gente só esbarra, uma coisa comum a todos eles. Todos eles receberam dinheiro do Jogo do Bicho, participaram do Jogo do Bicho, participaram assim, o entorno do Jogo do Bicho, participaram da estrutura do Jogo do Bicho. Certo. E aí nós podemos voltar um pouco com o capitão, aquele capitão da PM, eu tenho que ver o nome aqui, é o Adriano Nóbrega. O Adriano Nóbrega, que foi morto lá na Bahia. O Adriano Nóbrega, ele era segurança do Maninho. Segurança do Maninho. O Maninho era filho do Miro Garcia, que era o presidente e o patrono do Salgueiro, que é uma escola de samba lá da Zona Norte, na Praça Sans Pena. Então, o que acontece? Isso não são águas tranquilas para se navegar. Então, não existe Jogo do Bicho sem homicídio. Então, é a área deles. Que ocorre? O Ministério Público do Rio de Janeiro esbarrou nisso em 2017. Eles montaram, o capitão Adriano montou um escritório do crime. O que era o escritório do crime? Era o grupo que eles tinham, dirigido pelo capitão, o Nóbrega, em que ele pegava o pessoal para executar a serviço dos banqueiros de bichos do Rio de Janeiro. Isso era a função deles. Eles são homicidas. A função específica é o homicídio. Só existe Jogo do Bicho se existir homicídio. Por quê? Diz o responsável pela banca que está na esquina, se ele desviar dinheiro, ele é morto. Não há discussão, ele é morto. Por quê? Se o banqueiro não matar o cara, ele deixa de ser banqueiro. Esse que é o jogo. Não tem negócio de, faz uma duplicata aqui, uma promissória aqui para cobrar. Não existe isso. Desviou, vai para a vala. É morto. Então, e eles fazem isso. E fazem a proteção pessoal desses banqueiros. O que ocorreu? O Jogo do Bicho é o único crime organizado do Brasil. E aí a gente tem que explicar.
crime organizado, ele pressupõe três coisas: que seja a nível nacional, que ele seja inserido nas instituições públicas e que seja cartelizado. Então, o pessoal diz assim, não... Isso tudo ocorre. Isso tudo ocorre. Aí o pessoal chega assim, não, mas e o tráfico de drogas também não é? Não, o tráfico de drogas não é cartelizado. Se fosse, os garotos não brigavam uma facção com a outra, não havia tanto homicídio, não haveriam os homicídios. O jogo do bicho é completamente organizado, cada um no seu pedaço. Ninguém invade a área de ninguém. Eles têm o espaço geográfico deles é limitado e não há disputa entre, entende, pontos. Isso já foi definido. O Guimarães, quando entrou, e o Guimarães era capitão do Exército, entrou, ele organizou o jogo do bicho. Então, é o único crime organizado nesse país, com proposta, ilegal, né? Legal, nós temos a estrutura do Estado brasileiro desde 1808, que também é um crime organizado, não deixa de ser, né? Tanto que ele... de crime, né? Para chegar a fazer o controle, fazer controle social, e aí a gente entende a desigualdade do país. Eu aproveito essas agudas interrogações para a gente fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e voltamos para aprofundar ainda mais esse ponto de vista muito, muito importante de ser desenvolvido e revelado para a gente entender o contexto em que se deu o crime da Marielle e tantos outros, né, que permaneceram com dificuldade de apuração. Faremos uma pequena pausa e voltamos já já conversando com o ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luiz. Latitude Brasil está de volta. Estamos conversando aqui com o ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ex-deputado Hélio Luiz, especialista em segurança pública no Brasil, nas grandes autoridades na área, buscando interpretar e analisar e entender a nova fase da investigação que avança para revelar toda a trama que resultou no bárbaro assassinato de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Delegado, como é que você pode imaginar que nessas disparidades desiguais possa funcionar uma segurança pública a contento num país como esse? Por que é tão difícil esclarecer crimes como esse da Marielle Franco? Para aqui funcionar, é o que eu digo, a polícia, além de tudo, é corrupta. É uma polícia, antes de tudo, corrupta. E é por isso que a gente vê essas situações. Mas, como é que nós vamos ter uma polícia que não seja corrupta num Estado corrupto? A estrutura do Estado brasileiro é altamente corrupta. E isso produz a desigualdade. Porque ninguém vai pegar o dinheiro público, chega lá e diz, me dá que é meu. Não. Isso aí é feito pelos canais oficiais. Isso é desviado pelos canais oficiais. Então, é uma licitação com sobrepreço, um desvio, é todo planejado. O dinheiro sai dentro
de um contexto que dá aparência de legalidade. E eles fazem isso desde 1808. Tem que proteger a corte. Arrecada de todo mundo, né? Os 220, quase 200 milhões que nós somos, todo mundo contribui. E meia dúzia só que se beneficiam disso, se beneficiam da estrutura do Estado, se beneficiam das condições do Estado. Então, para fazer isso e o pessoal ficar calmo, tem que haver uma polícia muito forte, tem que haver um sistema de segurança muito forte, porque a tendência do homem é se rebelar. Ele vai ficar inconformado. O que ele tem que fazer? Manter sob controle. Essa é a função da polícia, do sistema de segurança no país. Manter sob controle os excluídos. Só que os excluídos é a maior parte da população. Mas, entende? Assim, vamos ser otimistas. 70% da população brasileira está excluída. Tem que manter isso sob controle. Os caras não podem chegar, por quê? Se eles perceberem e se revoltarem, eles tomam. A polícia... E aí você até mencionou o general Braga. Isso não é sério. Isso não é sério. A tomada do alemão, aquilo ali, entende? Aquilo é para Rede Globo mostrar, aquilo é uma fantasia. E o pessoal vive da fantasia. É cosmético. É cosmético e mal feito. Além de cosmético, né? Nenhum cosmético é mal feito. Agora, esse ímpeto do ministro Flávio Dino indica que há uma nova situação política estaria amparada numa decisão do presidente Lula de esclarecer de fato quem matou e quem mandou matar, Marielle. Na hora que... Porque é uma investigação difícil, porque já passaram 5 anos, mas o fato de ele não estar envolvido já é um handicap muito grande. É a principal qualificação. Por quê? Ele quer apurar. Ele não vai ter ninguém pedindo para ele, não, aqui você não vai. Ali, não toca nisso porque é complicado. Não mexe aqui. Às vezes, não é questão até com relação ao homicídio da Marielle. É que, na hora que for investigar alguma coisa, vai surgir outra. Então, assim, não mexe aí não, deixa como está. Por quê? O que houve? Aonde que Marielle tocou que a casa caiu? Era uma casa de marimbondo, ela não percebia, era uma pessoa normal. De repente, ela entra lá em Jacarepaguá, esbarra com alguma coisa, eu não sei, é especulação pura, se foi questão de Jacarepaguá. Mas aquilo lá, ela disputa. É uma mulher em ascensão, uma política em ascensão. Então, ela vai pegar voto. Ela fala a linguagem da maior parte da população brasileira. Ela não precisa... Por quê? Do outro lado, eles têm que pagar. Paga o voto. O voto é pago. O voto paga de qualquer maneira. Na pior das hipóteses, o dinheiro que vai para a escola de samba para o pessoal chegar e ficar distraído. Na pior das hipóteses. Então, quando ela chega, começa a tocar, entende? Começa a falar a realidade, o povo vem. Como é que não vem? Vem. Há uma identificação com ela. E ela é limpa, né? E ela é limpa. E fala a linguagem... Limpíssima. Além de ser integrante dos próprios excluídos, ela tem uma linguagem que se identifica. O pessoal identifica, porque normalmente, às vezes, quando sai, fica distante. Ela não. Ela mantinha o mesmo rumo. Então, a tendência é ela crescer. O cara se sente ameaçado. Ou seja, o que fizeram foi para cortar e para impedir um crescimento. É lógico, o crescimento dela. E aí utiliza a estrutura que tem. Qual é a estrutura que é disponível na Zona Oeste? É a estrutura do jogo do bicho. Qual é a estrutura que é disponível para um homicídio no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? A estrutura do jogo do bicho.
tem que mexer no jogo do bicho. Ah, foi um banqueiro que mandou, ela não tem, imagina, se ela chegou de enfrentamento. Não, não é isso não. A estrutura deles foi utilizada tranquilamente. Todos os integrantes, todo mundo que está nessa investigação participou de questão, o entorno dos bicheiros. E o escritório do crime era isso. O ministro mencionou a presença das milícias também, né? Então, é porque a milícia vem junto com a polícia. Vem no pacote. Vem no pacote. Vem no pacote, está no pacotão. Pacotão do terror, terrível. Pacotão do terror. É isso mesmo. Não, é do controle. É o pacotão do controle social. O que a milícia faz? Controle social. Como é que levanta um edifício de 4 andares e o fiscal da prefeitura não vê? Lógico que ele vê. O terreno é ilegal e clandestino. Pois é. Se nós formos para lá fazer uma coisa dessa, na mesma hora vem o fiscal, derruba tudo, pinta os canecos. Agora, na hora que ele vai lá, por quê? Porque tem um acerto. Tem um acerto. Com acerto, você faz o que você quiser no Rio de Janeiro. Sem acerto, você não faz nada. Basta ver o menino ambulante que fica lá, na calçada. Na hora que ele bota o material dele ali para vender, se ele não tiver acerto, no dia seguinte ele não volta. Se ele não pagar, se não pagar, entende? E entra todo mundo, vai todo mundo. Nessa estrutura que tem, que é tudo acertado, o Rio de Janeiro, então, é o pior de todos. É tudo acertado. Não é à toa que a maior parte dos governadores foram para a cadeia. Com toda razão. Isso aqui é terrível. Então, se não acertar, Rio de Janeiro, se você não tem acerto, você não faz nada. Se você tem acerto, faz qualquer coisa. Os prédios são mais altos, os prédios, entende? O controle municipal é feito num determinado andar. Daqui a pouco você vê o outro está passando 3, 4, 5 andares. É isso. Levanta um edifício completamente legal em área de mato. De mata, é zona preservada de mata, e eles levantam. Assim, mas como é que isso pode? É simples, é com grana. Então, ela pode ter esbarrado numa situação dessa. E não vai surpreender ninguém se ela esbarra numa situação dessa. Ela é uma guerreira, ela enfrenta, ela dá enfrentamento. Pode ter incomodado alguém. Incomodou alguém, ele correu para a estrutura de homicídio do jogo do bicho, que foi utilizado isso aqui tranquilamente. A gente vê todos eles. Você não tem um que não tenha participação do jogo do bicho. Não vê ninguém. Pelas imensas qualidades morais, políticas, pessoais da Marielle Franco, a linguagem do povo, que vinha do extrato do povo, que mantinha a sua lealdade ao povo, eles resolveram impedir um voo mais alto dela. Era uma ameaça real. Uma ameaça. Uma ameaça real. Dali para ela virar deputada, para ela virar governadora, prefeita, era um passo. Então alguém estancou. Aonde que ele vai buscar isso? Foram buscar isso aonde é permanente. É uma estrutura permanente que existe no Rio de Janeiro, que é a estrutura, e é um negócio tão forte que a gente vê. Olha aqui, parceria público-privada. Parceria público-privada com a Liesa, os banqueiros do jogo do bicho. Muito bem. Deputado, ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luiz, queria agradecer muito a sua participação aqui, altamente esclarecedora, das raízes do entorno, do contexto e das sombras profundas, jogando luz sobre elas, em que ocorreu esse crime bárbaro da Marielle Franco, esperando que seu esclarecimento definitivo e total ocorra, porque há vontade política no governo Lula para fazer a lei ser cumprida, simplesmente cumprir a lei. Faz diferença. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês.
A vocês que nos acompanharam aqui no nosso diálogo com o ex-diretor, ex-deputado Hélio Luiz, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na semana que vem para buscar entender um pouquinho mais desse país tão cheio de sombras, mas também com uma possibilidade enorme de ter um futuro ensolarado e, claro, cheio de justiça e paz. Chegaremos lá. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau.